Transformação. Aqui, minhas hastes de torto molhadas. É isso, saia de suas casas, reúna-se, e vamos relembrar a lição anterior. O método de despertar e iluminação o destaca do roteiro. Vocês são manequins, desceram da janela para seus negócios. Você ainda está no filme, mas ao mesmo tempo, você desistiu da sequência. Tendo se desvinculado do rolo de filme, você pode criar seu próprio filme. Controlar o movimento do quadro para eventos simples é o seu treinamento e reprogramação. É também sua transformação. Você gradualmente se transformará de caramujos em vagalumes. Quando você ilumina o quadro, você irradia uma luz interior, e os eventos desejados voam para você como mariposas para uma luz. Criaturas luminescentes, olhando para frente, foi assim que o Criador concebeu você. E assim você uma vez foram antes de você ficar preso na ilusão de movimento. Muito foi perdido, mas algumas coisas podem ser restauradas. Você quer ser um vagalume? Então, animadamente, rastreie o quadro iminente, rastreie a si mesmo, compõe a sua realidade. Aqueles ao seu redor, aqueles que ainda são caracóis, estenderão seus chifres em sua direção e se aproximarão por curiosidade. Você não vai fazer sempre isso funcionar no início. Você pode entender que é capaz de compor a realidade, mas nas profundezas de sua consciência, você ainda terá dúvidas. Isso significa que a reprogramação ainda não está completa. É por isso que o treinamento é essencial, para colocá-lo em equipamento ativo, para que você se acostume a olhar para frente e não para baixo aos seus pés, e finalmente, não para matá-lo, embora minhas mãos já estejam coçando, mas para convencê-lo de que você realmente pode compor sua própria realidade incrivelmente e de tirar o fôlego. Só há uma coisinha. Vocês devem tentar sem fazer um esforço, meus assíduos. Iluminar o quadro com sucesso requer concentração, não esforço. Pode se concentrar por alguns minutos? Bem, só por um minuto, então? Isso é tudo o que é exigido de você. Siga o método de iluminação de forma calma e descontraída. Você não tem permissão para ficar tenso. Não é uma opção. Por quê? Porque ao fazer um esforço, você vai acionar seu centro de intenção interior. Considerando que a realidade, como já aprendemos, é dirigida a partir do centro externo. O que você costuma fazer quando tenta o máximo? Você tenta lutar contra a realidade física que já está no lugar. Então, o que você vai fazer em relação à realidade que ainda está para se manifestar? Exatamente o mesmo. É um hábito que você tem. Vocês estão ansiosos para mudar as coisas ao seu gosto, do jeito que você quer que elas sejam. Mas você não vai conseguir mudar nada que já esteja fisicamente manifesto, de qualquer coisa que ainda não se manifeste. Como você pode mudar um filme que já foi filmado? Você só pode escolher o futuro, como um rolo de filme de um arquivo. Você vê a diferença? Calmamente e relaxado. Note que se seus músculos ficarem tensos enquanto você está iluminando o quadro, isso significa que sua intenção mesquinha está ativada. Você deve trabalhar apenas com o centro externo, a trança. Não é algo que você deve exercer ou empunhar. A trança é ativada de forma fácil e sem esforço. Recordá-lo e sentir, concentrar-se calmamente nele é suficiente. Em seguida, sem perder a sensação da trança, foque na composição do quadro. Visualize a imagem que você deseja com facilidade, sem se esforçar demais. Seus músculos devem estar relaxados. Você não precisa deles para isso. Eles não têm nada a ver com isso. Concentração silenciosa na trança e na moldura. É disso que precisamos. Sua tarefa não é forçar a realidade a obedecê-lo, mas permitir que ela venha até você por sua própria vontade. Não force. O princípio não é agarrar a realidade, mas iluminá-la com o centro externo, a trança. Você é simultaneamente o projetor de filme e o espectador. Você projeta o quadro por trás e vê o filme passando na frente como se nenhum dos dois tivesse nada a ver com você. O centro externo, você deve ter notado, é tanto seu quanto não seu ao mesmo tempo. Você não deve colocar pressão sobre a trança. Basta ativar-lo e, em seguida, enviar uma corrente de pensamentos da trança, não da frente, mas por trás. Não da teimosia, estúpida, fora da testa do hábito, mas da trança, entende? Você está simplesmente iluminando o quadro, ela se materializa. Essa parte não tem nada a ver com você. É isso, é isso. Por que é tão importante que não tenha nada a ver com você?
Repito repetidamente, meus queridos, é para que o centro externo funcione, não o centro interno. O centro externo envolve um instrumento completamente diferente. Seu centro externo está mais próximo do que é chamado de seu eu superior. O centro externo é o que te dirige. A ponta da trança é o seu gancho, pelo qual você pode ser conduzido como um manequim. Quando você não tem autoconsciência, você é liderado pelo roteiro ou por marionetes, que manipulam sua consciência. Assim que você recuperar a autoconsciência, seu gancho está novamente à sua disposição e você pode impulsionar-se livremente. Em seu estado habitual de consciência, você não se impulsiona, apenas suas mãos e pés, tentando cutucar tudo o que está na sua frente sem levar em conta o fato de que eles ter você pelo escrafe por trás. É assim que surge a ilusão de movimento. E agora, você tem o gancho você mesmo e começa a mover a realidade sem aplicar qualquer esforço, como se você não estivesse fazendo nada. O que está acontecendo então? A ilusão de movimento está virada do avesso. Você não está sendo movido, você está se movendo. Você não está fazendo nada com a realidade realidade está fazendo isso por sua própria vontade. É assim que é, meus goods. A ilusão está desmoronando. Metapoder. Então, como estão, meus queridos? Você está começando a brilhar ou continua molhado? Rápido, transforme. Vocês foram originalmente concebidas para serem criaturas luminescentes, olhando para o futuro. Iluminar o quadro com sucesso requer concentração, não esforço. Se os músculos estão tensos, o centro de intenção interna foi acionado. Siga o método de iluminação de forma calma e descontraída. Princípio: não forçar a realidade, permitir que seja. Permita que a realidade cumpra sua tarefa. Não se esqueça, você está apenas iluminando o quadro. Ela se materializa por si só. Muito pouco é exigido de você. Compor a realidade e ficar de lado, como um observador de terceiros. Não interrompa ou fique no caminho. É costume você pensar que tudo o que você tem que fazer é aplicar algum esforço e o futuro vai render, mas isso requer uma abordagem diferente. A força física, como a força de vontade, só funciona dentro da realidade do quadro atual. Você pode lutar contra a realidade manifesto com toda a sua força estúpida tanto quanto você gosta, mas isso não vai funcionar com a realidade futura, isso requer outra coisa. Vocês, meus pequenos maníacos, devem entender, tal como devo explicar, que há um outro lado do poder, metapoder. É, de certa forma, o oposto da força, não a fraqueza ou a apatia, mas o poder que age do outro lado da realidade. Para facilitar a compreensão, olhe no espelho. Do lado onde você está, tudo é material e pode ser tocado. Por outro lado, na reflexão, tudo é intangível, mas igualmente real. Se há um objeto, então haverá um reflexo. O objeto é real? Então o reflexo deve ser real também. Estou explicando isso para que você entenda que não são apenas as coisas que podem ser tocadas que são reais. O espelho da realidade é como um espelho normal, só que funciona ao contrário. A imagem sendo refletida e o próprio reflexo mudam de lugar. Você pode tocar o reflexo, mas não pode tocar na imagem. O reflexo está na parte frontal de frente ao espelho, e a imagem está do outro lado. O lado frontal é a realidade física, enquanto o outro lado é o espaço dos sonhos do arquivo de rolo de filme. Como você já sabe, a realidade física é como um quadro, que se move ao longo de um rolo de filme, só que o rolo de filme é primário, e o filme em si é secundário, e assim a realidade física é um reflexo do objeto, localizado em algum lugar lá, do outro lado. E lá no arquivo do rolo de filme há várias versões do futuro. Julgue por si mesmo. Se o futuro está localizado do outro lado do espelho da realidade, pode-se de alguma forma influenciá-lo com a força usual, que só funciona aqui, no lado da frente do mirror. Não é uma opção. Você poderia quebrar um intestino com esforço, mas ainda assim não funcionaria. Você pode? Sim. Você pode. Para não explodir e ter o futuro que você quer, você deve agir do outro lado do espelho de acordo com as regras do espelho da realidade, não as regras comuns. Então, como se chega lá, para o outro lado ou para o espelho de vidro? Eu não mencionei isso antes, mas você já esteve lá.
Quando no processo de acordar, você se desconecta do roteiro e praticamente cai no mundo atrás do vidro. Isso não pode ser visto de forma exagerada, e a razão pela qual não pode ser visto é que a superfície do espelho da realidade não é uma superfície ou parede como tal, tanto quanto um limite de transição intangível entre o objeto e o reflexo. Tudo é o mesmo em ambos os lados, e eles parecem idênticos, só que de um lado a imagem é material e do outro, não é. No lado frontal do espelho, há o seu manequim material, e do outro lado, um virtual. Quando você acorda, sua atenção passa pelo limite do espelho para o seu manequim virtual. É sua atenção que se move, não seu corpo, mas isso é suficiente, porque você é sua atenção. Ambos os corpos, virtuais e materiais, cada um em cada lado do espelho, movem-se em uníssono. É uma questão de onde sua atenção está focada. Se ele está focado no quadro manifesto, então você está totalmente absorto no script. Se ele está focado no outro lado do espelho, no quadro da imagem, então você está livre para se mover, tanto você mesmo quanto realidade iminente. Quando digo, para se impulsionar, falo sério no sentido de que você é autoconsciente e arbitrariamente no controle de seus próprios motivos e ações. Dentro da moldura, você se move da maneira usual, com as mãos e os pés usando força física. No entanto, você move a realidade de uma maneira completamente diferente, com atenção, intenção e meta-poder. Você gradualmente entenderá o que é meta-poder quando você começar a senti-lo. Eu não seria capaz de explicar-lhe que força física é se você nunca tivesse tentado usá-la. O mesmo vale para a meta-potência, você tem que senti-lo e desenvolvê-lo. Sua trança é sua ferramenta meta-elétrica. O método de iluminação do quadro é um exercício para desenvolver metapotência ao mesmo tempo que é uma maneira de compor a realidade que você deseja. Em seguida, descreverei com mais detalhes as regras e princípios do mundo além do espelho. Você vai tudo para fora, eventualmente compreender tudo. Por enquanto, não se esqueça de realizar o método com mais frequência. Quer aprender a compor sua própria realidade? Talvez você não queira. Como você pode não querer? O que é isso? Uma revolta de escravos. Se for esse o caso, haverá sacrifícios e oferendas feitas, e muito felizes. Olha para mim, olha para mim. Eu sou Tufit, sua sacerdotisa. Você vai tolerar meu despotismo assim como eu tolero o fato de que eu tenho que passar meu tempo com caracóis, sapos e outros anfíbios. Ulalá! Ação de imitação. Então, meus cantores e dançarinos, vamos continuar aprendendo a qual música você está dançando. Não só o que pode ser tocado é real. A realidade é um espelho inverso. Aqui o reflexo, ali, a imagem. A realidade física está no lado frontal, enquanto o arquivo do rolo de filme está no lado inverso. A força física funciona na realidade física, a metapotência funciona dentro do vidro do espelho. Ao despertar, a atenção muda para seu manequim virtual no mundo dentro do espelho. Você deve estar um pouco confuso com a noção de cair em algum mundo além do espelho sem sequer perceber? E talvez não apenas um pouco confuso, mas bastante. Não se preocupem, meus trêmulos, vocês caem no mundo dos espelhos todas as noites quando dormem. Quando você acorda na vida acordada, quando sua atenção está no centro de conscientização, você, ou mais especificamente, seu eu aparece no corpo de um manequim virtual, do outro lado da realidade. No momento em que você fica imerso em um sonho, a mesma coisa acontece. A diferença é que ao acordar, você tem a realidade em ambos os lados do espelho, o material e o lado virtual. Em um sonho, a realidade e o mundo espelho não são concordantes. O mundo material permanece no lugar, enquanto sua atenção voa para longe em outros mundos. Além disso, a diferença é que em um sonho você se afunda cada vez mais profundamente no roteiro, enquanto quando você acorda na vida desperta, eu me vejo e vejo a realidade, você se liberta dela. Lembra que falamos sobre o fato de que quando você não é autoconsciente, o roteiro puxa você junto pela ponta de sua trança. Então, quem ou o que puxa sobre o seu manequim físico deste lado quando seu gancho está à sua disposição e você está simultaneamente em um manequim virtual no mundo espelho? Você se esforça. Você adquire a capacidade de mover as coisas livremente,
tanto você mesmo quanto a realidade iminente precisamente porque você está no mundo espelho, além do vidro, do mesmo lado da imagem. Só a imagem pode impulsionar o reflexo, e não o contrário, entende? Estritamente falando, o manequim físico e a realidade material não são tanto um reflexo, como uma materialização da imagem. De uma forma ou de uma outra, você pode gerenciar a realidade manifesto, já ocorreu, de dentro do quadro de realização, em frente ao espelho. No entanto, a realidade iminente ainda é apenas uma imagem. A imagem só pode ser impulsionada de dentro do quadro da imagem, do outro lado, onde a imagem está localizada. Isso requer mudar para o mundo dos espelhos. Agora todo o cenário deve ser claro para você. Aqui, neste quadro manifesto, temos que gerenciar, lá, podemos dirigir. E agora chegamos à noção de metapoder. Eu alimento minha esperança até mesmo do menor vislumbre de compreensão de você, meus fracos de espírito. Ok, não reclame, não chore, minha pequena esperteza de chicote. Qual é a principal diferença entre a realidade e o mundo espelho? Aqui, tudo é material, lá, é tudo virtual. No que diz respeito à força, você não será capaz de aplicá-la a um objeto ou espaço imaterial, e é por isso que aqui, o que funciona é a força, e lá, o que funciona é meta-energia. Deste lado do espelho, ação, do outro lado do espelho, a ilusão de movimento. Então, o que isso significa? O objetivo da imitação é que você não tem o direito de interromper a ordem estabelecida das coisas. A ordem das coisas é tal que você tem que participar da ação e obedecer o roteiro. Nenhum único personagem é permitido saltar para fora da tira de filme ou fazer o que quiser no filme. O script não é o resultado de qualquer individual vontade subjetiva do indivíduo. É a realidade objetiva, que é algo com que você está preso. A realidade objetiva é tal que você está condenado a existir dentro dela, como personagens em uma tira de filme. Você pode não concordar, pode reclamar, mas não há nada que possa fazer. Você pode até tentar desafiá-lo, mas nada virá dele. O que quer que seja filmado na tira de filme é o que vai acontecer. É impossível evitar a ação, mas você pode imitá-la. Você pode enganar a realidade. Imagine que você entrou no ponto de conscientização e se encontrou do outro lado do espelho. Tudo ao seu redor parece o mesmo que antes. Você não sente como se estivesse observando eventos de algum lugar além do vidro. E ainda assim, aí está você. Mas agora que você está lá, você adquire a capacidade de compor a realidade e escolher o rolo de filme. Não mudar o que você está, não se recusar a participar da ação, mas escolher um diferente, o que você quer. Me entende? Como antes, você ainda continuará a desempenhar o papel prescrito para você no roteiro e a desempenhar suas funções diárias, mas, ao contrário dos outros personagens, enquanto você permanece em um estado de consciência, você terá algo mais, a capacidade de substituir o rolo de filme atual. Ao mesmo tempo, você mantém uma certa perspectiva como se nada disso tivesse a ver com você. A ordem das coisas não foi interrompida. Você não é visto nem pego e tudo acabou do jeito que você quer. Este é o jogo da imitação. Você vagueia por um filme como um personagem ao vivo, fazendo-se parecer inerte e você muda a bobina como achar melhor. E ninguém suspeita de nada, nem do roteiro, nem dos outros personagens. Além disso, você nunca pode evitar o roteiro. É só que ao definir a realidade você inicia uma nova. O novo roteiro também não é seu, você ainda está ao seu alcance. Mas isso vai levá-lo ao resultado desejado. Você deve se esconder dos outros personagens? Por mais que você goste de se destacar, eu não aconselho que você anuncie suas habilidades. Na Idade Média, as pessoas eram queimadas na estaca por essas coisas, e hoje, você poderia ficar escondido em um abrigo tranquilo em algum lugar. Você já está um pouco maluco, então não seja adormecido. Não dê a sua presença de distância. Obedecer sua sacerdotisa. Eu te amo tanto, que poderia matar todos vocês. Estando presente. Ei, e longe. Venham a mim, meus imitadores astutos e pretendentes astutos, maníacos secretos e super-aberrações escondidas. Gostou do jogo de imitação? Vamos repetir o que cobrimos até agora. A realidade física é acessível aqui, no quadro de materialização.
O acesso ao futuro está aberto apenas do outro lado, no quadro de imagens. Você está condenado a existir na realidade, como personagens em um rolo de filme. Você não pode contornar o roteiro, mas você pode acordar e começar outro. Você muda a tira de filme, mas continua desempenhando um papel, enquanto esconde sua presença. Presença em um filme. O que isso significa? Na maioria das vezes, refere-se à presença de sua consciência consciente de ser, seu eu, sua presença como um indivíduo vivo, competente e racional em um filme imutável. Embora o filme esteja girando rápido, ele já está tão predestinado, já que o comportamento de todos os seus personagens é pré-determinado. Sua presença lá o destaca como despertado entre os desacordados. Você está consciente de sua individualidade e está ciente do que está acontecendo. Seu comportamento dentro do filme também é pré-determinado pelo cenário. No entanto, sua presença lhe dá a oportunidade de mudar o rolo de filme e mudar de um para outro. Para alcançar a presença, você tem que ganhar vida, dar-se um shake e determinar sua localização, o quadro da imagem ou o quadro de materialização. Em outras palavras, onde está sua atenção focada, no ponto central de conscientização ou em uma das telas. Em essência, vocês são seres duplos que podem estar tanto deste lado do espelho quanto do outro. Você está presente aqui quando você está lá. É um paradoxo. Se isso não for, você está ausente, ou seja, você está em um estado incompetente de não consciência e inteiramente à mercê do roteiro. Lembre-se que eu disse, quando você é despertado na vida acordada, sua atenção cruza o limite do espelho e acaba em seu manequim virtual. Quando você dorme na cama e vê um sonho, a mesma coisa acontece, só que a qualidade dele é diferente. Em seu sono, você só pode impulsionar a realidade virtual. Você não pode influenciar a realidade física. Seria mais preciso dizer que você pode, mas é muito difícil, não é uma questão para caracóis. Em um estado de presença de vigília, você adquire a capacidade de compor a realidade iminente, que vai tornam-se fisicamente manifesto. Veja, eu continuo repetindo o pensamento, para que você entenda bem que você pode e deve estar compondo sua própria realidade. No entanto, há uma coisa que vocês devem entender por vocês mesmos. Quando você compõe a realidade, você está determinando o objetivo final, o quadro iminente, não uma cadeia de eventos. Compor a realidade é sobre escolher o rolo do filme, não sobre controlar o roteiro. O roteiro está além do seu poder. Você não é dado a saber exatamente como deve ser o roteiro para levá-lo ao seu objetivo. E você não precisa saber. Você está trabalhando como projetor de filme. Uma vez que o quadro de metas é iluminado em seu projetor, o curso dos eventos será automaticamente executado como deveria. Ao escolher o rolo de filme, você define um novo roteiro em movimento. O roteiro não pertence a você, mas aos eventos que foram gravados nele, além disso, sem o seu conhecimento. Só o quadro do gol é seu. O rolo de filme escolhe-se de acordo com o quadro especificado. Você não tem que entender exatamente como isso acontece. Ilumine seu quadro várias vezes, e você mudará de um rolo para outro até chegar ao seu destino. No arquivo da eternidade, rolos de filme são organizados em paralelo. Os roteiros dos rolos de filme colocados mais de perto diferem apenas em pequenas nuances. Ao compor a realidade, você gradualmente muda de um para outro. Primeiro você aparece em um rolo de filme, onde o resultado está perto da meta estabelecida, mas ainda não está lá. Então ele se aproxima cada vez mais. Tudo isso ocorre de forma invisível aos olhos e em diferentes velocidades de realização, dependendo da complexidade do objetivo desejado. Metas simples são alcançadas quase que imediatamente, enquanto as mais desafiadoras que exigem que você vá longe, requerem tempo e paciência. Sua tarefa é concentrar sua atenção no quadro iminente. O roteiro não é assunto para sua preocupação. Se você tentar definir o roteiro ou resistir a ele, você vai ficar preso em sua armadilha. Ao tentar influenciar o curso dos acontecimentos, você pega a realidade do quadro atual em um aperto de morte, o que é inútil. Quanto mais você segurar, mais firmemente você será agarrado pela cauda, pela trança que é. Da mesma forma, é inútil tentar influenciar outras pessoas. Tentar manipular os outros é uma tarefa básica e ingrata.
pode acabar te deixando de lado ou até mesmo criando o efeito oposto ao que você queria. Os personagens agem de acordo com seu próprio roteiro. Tentando influenciá-los, você cai em uma armadilha novamente. Não faça isso, não faça isso. Eles virão correndo até você e farão tudo o que você quiser. Mais sobre isso depois. Repito, que você precisa influenciar o resultado final, o quadro iminente, não eventos ou outras pessoas, embora você ainda tente fazê-lo, principalmente por hábito. Você sempre insiste em ter tudo de acordo com o seu plano, mas eu vou ganhar esse hábito fora de você também. Como você é abafado e insistente. Eu ficaria feliz em dissecar todos vocês. Eu grampearia você para papel aquarela como insetos prejudiciais, ou rolaria você em um pote com formalina e faria de você um exemplo para todas as outras criaturas. Aconselho que se comporte decentemente. Não se esqueça, eu sou Tufit, sua sacerdotisa. Louvado-me, me adore, não ouse me irritar. Vantagem. Estou tão entediada com você. Você é tão mimado, tão caprichoso, isso é o que você é. Mas você só tem a menor dica de que já se cansou de mim. Vamos repetir a lição, agora. Vocês são seres duplos, capazes de estar em ambos os lados do espelho. Você está presente aqui quando você está lá. Para estar presente, você tem que mudar sua atenção para o centro. Na condição de estar presente, você é capaz de saltar de um rolo de filme para outro. Compor a realidade não é controlar o roteiro, mas escolher o rolo do filme. O desejo de influenciar o roteiro liga você a ele. Mais uma vez, vamos consolidar o que cobrimos até agora. Você precisa influenciar o resultado final, o próximo quadro, não eventos e pessoas. Tudo o que você tem que fazer é iluminar o quadro de metas, e o curso dos eventos se desenrolará como deveriam. O roteiro não pertence a você. Nunca é seu, mesmo quando você pensa que a ideia é sua. Se você tentar mudá-lo ou se opor a ele, o roteiro vai prendê-lo. O roteiro é como uma teia de aranha. Quanto mais você se contorce, mais você fica entrelaçado. Para o roteiro deixá-lo ir, você tem que deixar ir o script. Você nunca pode ser totalmente livre do roteiro. Lembre-se, quando falamos de imitação, eu te disse que o roteiro não é o resultado da vontade subjetiva de ninguém, mas de uma realidade objetiva, da qual não há escapatória. E ainda assim não há necessidade de escapar. O script funcionará em direção ao seu objetivo se você definir um. Quando você compõe a realidade, o roteiro se reorganiza para se encaixar em sua composição, mesmo que você não possa perceber isso acontecendo. Tudo que você tem que fazer é iluminar sistematicamente o quadro do gol. Mas você vai persistir em ter tudo executado de acordo com o seu plano, e nisso, você dificulta a implementação do que você imaginou. E mesmo quando você não compõe ativamente a realidade, passivamente a deriva ao longo da corrente dos eventos, o roteiro não está fora para prejudicá-lo, porque causar danos é energeticamente caro. O roteiro sempre toma o caminho de menor resistência, mas você resiste e assim estraga tudo. Você estraga as coisas tanto quanto expressa não aceitação. Desta forma, inconscientemente e sem querer deliberadamente, você compõe para si mesmo uma realidade pior do que a existente, embora não tão efetivamente quanto você faria com intenção e consciência. Você condescende em expressar sua antipatia toda vez que algo contradiz suas expectativas e planos. É assim que você é irritante e tedioso. Então, para evitar distorcer a realidade, em vez de transformá-la em um mundo maravilhoso que é agradável em todos os aspectos, você precisará fazer um hábito de um princípio simples: encontrar a vantagem em tudo. Literalmente, tente tirar vantagem de qualquer situação decepcionante, e geralmente de qualquer evento que lhe cause o menor sentimento de aversão. Estabeleça o objetivo de colher o benefício. Qualquer evento ou situação na vida é feito do negativo e do positivo. A realidade é dupla na natureza. Onde há preto, lá você encontrará branco. Sua tarefa, em vez de lutar com ela e ser de mente única e espinhosa, é começar a buscar a vantagem em qualquer situação. Eu não vou dar exemplos, apenas experimentá-lo e você vai entender instantaneamente o quão brilhantemente esta abordagem funciona. Mas para que funcione, como você já deve entender, é essencial que você acorde e mude sua atenção para o centro. Os gatilhos aqui são principalmente externos.
Alguém diz algo ou faz alguma coisa, ou algo está acontecendo ou sendo feito ao seu redor. Qualquer coisa que evoca um sentimento de não aceitação, de leve desagrado à raiva. Interessante, como é um caracol furioso. Os sentimentos ativados incluem irritação, depressão, ansiedade, agressão e medo. A atenção é deslocada para o centro, a fim de desengatar do roteiro no rolo de filme atual e pular para outro, alternativo. O fato é que seu roteiro habitual afeta seu rolo de filme padrão. Você dá uma reação devido ao seu caráter nocivo ou sua propensão a ser negativo, ou seu hábito de ser defensivo, ou opinião elevada de si mesmo, ou simplesmente porque nada está indo do jeito que você quer. Como resultado, geralmente, você dificulta a vida para você e para os outros. No rolo de filme alternativo, em contraste, tudo acaba a seu favor porque você parou no momento certo e fez essa vantagem a sua escolha. É muito simples. O que você escolhe é o que você tem. Para fazer a escolha, tudo o que você tem que fazer é pensar por um momento e se perguntar: qual pode ser a vantagem disso? E a partir daí, tente seguir o roteiro em vez de resistir. Literalmente, tome o conselho, ouça a opinião, concorde, vá para alguma coisa, aceite o que você teria rejeitado ou visto como uma causa de conflito. O método de vantagem é o seguinte: pegue-se jogando fora o ativador de não aceitação. Eu me vejo e vejo a realidade. Pergunte a si mesmo a pergunta: que vantagem pode haver nisso? Se uma resposta vier até você, aceite-a e colha o benefício. Se nada vier até você, tente aceitar a situação pelo que ela é. O último ponto pode soar questionável para você. Afinal, nem tudo na vida é aceitável e não há necessariamente uma vantagem para cada situação. Suponha que alguém está prestes a bater em você na cabeça. O que você deve fazer? Segurá-lo para que eles tomem outro golpe. No entanto, na realidade, há uma lei imutável. A lei diz que se você tomar a busca de vantagem como um princípio norteador, na vida você encontrará cada vez menos eventos que são prejudiciais. Isso inclui o tipo de eventos que resultam em ter um rosto azul e um corpo frio e deitado no necrotério. Ulalá! Permitindo. Então, meus queridos, minhas belezas, em nossa última lição aprendemos que caracóis estúpidos sempre insistem em seu próprio roteiro para o desenvolvimento de certos eventos, e que quando algo dá errado, eles ficam ressentidos e até mesmo zangados, mas não no seu caso, certo, meus anjos? O roteiro vai deixá-lo ir quando você deixar ir o script. Uma vez definido um objetivo, o script se organizará para que seja alcançado. Ao insistir em seu próprio plano, você fica no caminho do projeto. Ao expressar a não aceitação, você compõe uma realidade que é ainda pior. Ao optar por buscar vantagem, você colhe o benefício. Vamos repetir o princípio paradoxal: definir o quadro de metas, não o script. É paradoxal porque não conta com suas crenças habituadas, que você pode e deve lutar com sua realidade atual, e que compor a realidade futura é errado e até impossível. Na verdade, é o contrário. Você não pode saber como o objetivo será alcançado e você não precisa saber, especialmente nos estágios iniciais das coisas. Porque se as respostas prováveis para perguntar como mergulhar em sentimentos de horror ou desespero, isso imporá um bloqueio psicológico à sua capacidade de compor sua realidade-alvo. Você não pode saber exatamente qual roteiro levará à realização precisamente desse objetivo no contexto de sua vida individual. Como você poderia saber quando você é um personagem de um filme sendo conduzido por um roteiro? Sua tarefa é conhecer o resultado, o que você quer alcançar, e usar sua trança para compor a imagem correspondente da realidade em pensamentos, palavras e imagens. Então o próprio roteiro vai levá-lo até lá e revelar o como. Você nem precisa ser inteligente. Você pode continuar sendo caracóis burros, desde que você seja conduzido. E, caracóis competentes e conscientes. Porque, uma vez que você tenha definido o objetivo, o roteiro pode apenas chocá-lo. Você pode pensar que tudo é desastroso. Considerando que, de fato, coisas velhas que você não precisa mais estão sendo limpas da sua realidade, para que o espaço livre possa ser preenchido com coisas bonitas e novas. É bem possível que os eventos no roteiro se desenvolvam como se tudo estivesse desmoronando nas costuras.
E então, a consciência vai atendê-lo muito bem para que você possa aplicar o princípio da vantagem. Agindo de acordo com este princípio, você não só evita ficar no caminho do roteiro, você se move em direção ao objetivo mais rapidamente porque no momento de buscar a vantagem, você se desprende do seu roteiro habitual, prejudicial, e pula para um rolo de filme, vantajoso. Mesmo sem a trança. Se você realizar o método de vantagem usando a trança também, você se moverá ainda melhor e ainda mais rápido. E além disso, vocês não serão mais caracóis, mas vagalumes, os heróis vivos de um filme. A vantagem de rastreamento é um dos meios de despertar. Nenhum evento deve enganá-lo, mas deve deixá-lo alerta, e servir como um chamado para acordar. Sua tarefa é acordar no tempo, ver a realidade e depois compor a realidade. Anteriormente, o momento em que algo está errado, instantaneamente, a argue. Você acena com as mãos e carimba os pés. Agora, no momento em que algo está errado, você exclama, para si mesmo ou em voz alta, como quiser, vantagem. E de agora em diante permita que o mundo faça algo bom para você, para ajudá-lo, para aproximá-lo do seu objetivo. Isso naturalmente não significa que você deve se tornar o epítome de permitir e curvar-se para trás para todos e se carimpara. Claro, nem tudo traz uma vantagem e nem sempre é apropriado permitir e concordar com certas coisas. Não se preocupe, você será capaz de tomar uma decisão adequada se permitir algo em sua vida ou não porque você estará em um estado competente, ou seja, eu me vejo e vejo a realidade. No seu estado normal, como você responde? Ou você está de braços cruzados, ou obedece automaticamente. Você responde em ambos os casos de forma não consciente, apenas seguindo o roteiro. A diferença no método de vantagem é que você faz uma escolha informada, totalmente presente e, portanto, entra em um filme congelado como um personagem animado, ao mesmo tempo que finge falta de vida. O princípio da vantagem é tudo em um frasco: rastreamento, imitação, estar presente e compor a realidade. Executando o método, você acompanha a si mesmo, você acompanha a realidade e define um curso, que o próximo quadro seguirá. Buscar a vantagem é a imitação em sua forma mais pura. Você ainda está seguindo o roteiro, mas você está fazendo isso intencionalmente e conscientemente. Note que quando você acompanha a vantagem, você precisa olhar para a dúvida da realidade. Ninguém suspeita de nada, nem o roteiro nem aqueles ao seu redor. Você, como todos os seres adormecidos, diligentemente desempenha seu papel e cumpre suas obrigações diárias, ao mesmo tempo observando o que está acontecendo fora do canto do seu olho. Você está totalmente presente, sem dar sua presença. Isso é exatamente o que é necessário. E é muito importante permanecer sem ser detectado como se nada tivesse nada a ver com você. Por quê? Você já esqueceu por quê? Honestamente, eu expliquei para você antes, mas vou repetir muitas vezes. Comportar-se como se nada tivesse a ver com você é o princípio fundamental de um passeio ao vivo através de um filme. Em primeiro lugar, você não dá a sua presença, para que aqueles ao seu redor não o tratem com cautela e suspeita. Finge estar dormindo. Em segundo lugar, não haja da mesma maneira direta que você está acostumado, ou seja, agarrando a realidade pelo pescoço, lutando com os eventos e personagens do quadro atual, e como resultado, mergulhando de volta no roteiro, como em um sonho. Você está passeando ao vivo através de um filme quando sua atenção está presente, e você impulsiona o próximo quadro com sua intenção e muda o rolo de filme. Mas que intenção é essa? O mais importante é que a intenção externa. Olhando com desdém e ficando como se nada tivesse nada a ver com você, você ativa o centro de intenção externa. O script. Olá de novo, minhas criaturas fit for nothing. Você é tão inútil e desagradável porque você tem uma tendência a ver mais mal do que bem na vida. Mas tudo pode ser acertado. Aqueles que buscam a vantagem encontram-na e tornam-se vantajosos. Não é seu trabalho definir o roteiro e saber a resposta para como. Seu trabalho é saber o que você quer alcançar e definir o resultado, o quadro de metas. Quando parece que a vida está desmoronando, essa é a vantagem, a realidade está sendo limpa.
Você está andando através de um filme quando sua atenção está totalmente presente e você está impulsionando-se com intenção. Permitir é o trabalho de intenção externa quando nada tem nada a ver com você. Acorde, veja, componha. Assim que algo der errado, vantagem. Se você não acordar a tempo e buscar a vantagem, em muitos casos você vai entender qual foi a vantagem em retrospectiva, mas depois será tarde demais. Você vai entender quando olhar para trás e lembrar por que e como você empurrou contra a situação e a oportunidade que você perdeu. Sim, 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 você vai continuar esquecendo e lembrando tarde demais, muitas vezes, até que rastrear sua atenção se torne um hábito. E por que você constantemente esquece sua atenção? Você se lembra? Aqui está um enigma para você. Qual é a pergunta mais fácil e, ao mesmo tempo, a mais importante que atormenta caracóis, mesmo sem que eles percebam que isso os atormenta? Não vale a pena me franzir a testa, você não vai adivinhar. Menor que por que as coisas não são do jeito que eu quero que sejam. Maior que essa é a questão. Então, qual é a resposta? É porque você está sendo conduzido pelo roteiro, porque você não tem conhecimento do fato, porque você não compõe a realidade sozinho, mas simplesmente existe dentro dela, como peixes em um aquário, ou mais precisamente, como caracóis. O fato de você estar constantemente em um estado vegetativo e só ocasionalmente acordar e perceber que estava dormindo, prova que você está sendo conduzido pelo roteiro. Por que você acha que esqueceu sua atenção? De distraído? Não, é porque você está sendo conduzido pelo roteiro. Você acha que está agindo de forma independente, fazendo do seu jeito, mas isso é apenas uma ilusão. A ilusão de ação, se me permite lembrá-lo, está em sendo tão preso na realidade que você não percebe a ilusão e não está ciente de que você é o personagem obediente de um jogo. É literalmente como um filme. Os personagens de um filme também não percebem completamente sua situação. Não estou me referindo aos atores, mas aos heróis do filme especificamente. Os atores podem estar mortos há muito tempo, mas os personagens que eles interpretaram ganham vida toda vez que alguém assiste o filme. Não acha estranho? Tecnicamente falando, não há nada de estranho nisso, apenas cenas da vida filmadas em um rolo de filme. E ainda assim, é muito estranho, não é? Vocês inventaram os filmes não porque inventaram a ideia, mas porque esse aspecto da realidade já existe. Você não pode inventar nada de novo, que já não exista na realidade acordada ou que ainda não se manifeste explicitamente. A única razão pela qual você tem filme é que você está vivendo em um filme. O filme é um modelo de realidade. Igualmente estranho é a contradição pela qual você, como personagens, ao contrário dos heróis de um filme, são dotados de consciência. É um paradoxo, a realidade é uma piada. E ainda assim, você tem uma chance. Embora você esteja totalmente presente e consciente no momento em que você se faz a pergunta, o resto do tempo sua consciência está dormindo e se rende ao roteiro externo. O que também é incrível é que você não está chocado com a ideia de que você é apenas personagens adormecidos em um roteiro, embora você deveria. A razão pela qual não choca você é que você não é capaz de ver através da ilusão de ação. É muito poderoso. Você simplesmente não leva a sério quando eu digo, você está sendo conduzido pelo roteiro. Você acha que é uma piada ou algum tipo de fantasia esotérica? É verdade, é verdade. E mesmo quando você me diz a palavra, você não está totalmente ciente disso, assim como os personagens de um filme não estão cientes de que eles são personagens de um filme. Mas talvez, um dia, depois de ter experimentado a realidade, chegará o momento em que você estará consciente disso. E então você realmente vai ficar chocado. Mas por enquanto, você só suspeita vagamente da existência do roteiro, o fenômeno do destino. No entanto, o destino é apenas uma dicção geral. Você pode escolher o seu destino, como uma estrada, mas você é tuerpes que você escolhe o destino em uma direção piorando porque você vê dano em vez de vantagem na vida. E também porque você realmente não escolhe. Em vez disso, você sai do seu caminho para controlar tudo, criando assim ainda mais mal. O roteiro é muito mais rigoroso e preciso do que sua percepção do destino. É um programa que dita seu comportamento e todas as suas ações no rolo de filme atual. Não é possível controlar o roteiro.
Tudo o que você pode fazer é escolher um diferente compondo uma realidade concordância. É tentador tentar controlar o roteiro, dado o seu hábito de fazê-lo e a ilusão de que tal coisa é até possível para você. Quando você tenta exercer influência direta sobre as pessoas e eventos, você está cometendo um erro que leva a toda uma série de ações negativas e efeitos adversos. Então o roteiro começa a se mover de tal forma que as nuvens no horizonte de sua realidade só podem ficar mais pesadas. E então você vai encontrar-se como um rato em um labirinto, procurando uma saída, que é cansativa e improdutiva. Você deve entender que não é possível influenciar diretamente o script local ou o curso geral dos eventos. Você só pode agarrar a borda da tela da realidade e fazer uso de alguns de seus componentes. Buscar a vantagem é um desses componentes. E se você não conseguir isso, eu aniquilei todos vocês. Eu posso fazer 100. Eu tenho um botão chamado Delete, contraria tudo, ou apágalo. Eu não me lembro exatamente em vez disso, eu deveria verificar. A faísca do Criador, centelha divina. Repetição, repetição, meus queridos, minhas belezas, repetição é a seu favor. Embora seja um tormento para mim. Ou não, como eu disse, repetição é sua dor e meu ganho, meus pequenos maníacos. Você ainda não está vendo ou compondo a realidade. Você vive dentro dele como peixe em um aquário. Você esquece de rastrear sua atenção porque você está sendo conduzido pelo roteiro. Você só foi capaz de inventar o cinema porque você já está vivendo em um filme. O cinema é um aspecto da realidade, literalmente um modelo dela. O roteiro é o programa para o seu comportamento neste rolo de filme em particular. Você não pode controlar o script, você só pode compor o quadro de metas. Agora, voltamos mais uma vez àquela velha pergunta: por que tudo não é exatamente como eu quero que seja? Você já sabe a resposta para esta pergunta. Reside no fato de que você não percebe completamente a situação em que você se encontra. Pelo menos, você. Não até agora. É possível fazer as coisas na vida do jeito que você gostaria que fossem? A resposta é afirmativa. O único problema é que você não está fazendo isso da maneira certa. Imagine que você acordou dentro de um filme. O que você pode mudar? O filme se desenvolve independentemente de suas ações. Não adianta tentar influenciar pessoas e eventos porque tudo é pré-determinado. No entanto, isso é precisamente o que você faz o seu melhor para conseguir. A ruptura ocorre no momento em que uma pequena centelha de consciência diz que nada está indo como você quer, e ainda assim, a faísca desaparece. Em virtude de serem personagens incompetentes por um lado e terem a capacidade de autoconsciência por outro, você é regido pela poderosa tentação de controlar o curso dos eventos e outras pessoas diretamente, exercendo influência sobre eles e manipulando-os dentro do quadro atual. Você logo percebe que isso não é realmente impossível e começa a ser atormentado pela questão de como. E ainda assim, você não pode saber como, porque você não leu o roteiro. Então, se o roteiro é um mistério, e você não pode controlá-lo ou as pessoas lá dentro, o que você pode fazer exatamente? Primeiro, impulsionar o quadro seguinte. Segundo, impulsione-se. Terceiro, impulsionar-se de dentro. Esta é a soma total das ferramentas à sua disposição. O primeiro que você já conhece, compor o slide de Go. Você deve estar se perguntando, por que eu repito este ponto tantas vezes? É porque você se estabeleceu duramente em sua casa de caracol, seu molde, o que faria você acreditar que é impossível compor a realidade futura, você só pode lutar com as condições de sua realidade física atual. Na verdade, na vida é o oposto. Ao compor a realidade, você instala um rolo de filme com um roteiro que funciona para você, se, é claro, você busca a vantagem das situações que traz o seu caminho, em vez de dificultá-lo, sempre esperando o pior. Falaremos sobre o terceiro ponto mais tarde. Por enquanto, o segundo, o que significa impulsionar a si mesmo? Imagine que você está em um filme. O filme já está rodando e você não pode mudar nada sobre o enredo, mas ninguém está impedindo você de mudar a si mesmo. Não escute aqueles que tentariam convencê-lo de que você deveria ser você mesmo e nunca mudar. Até certo ponto, sim, você não pode perder sua identidade principal, sua singularidade, mas você deve permanecer um caracol? É isso que você quer?
Você tem que mudar sem mudar. Você vai entender em breve o que eu quero dizer com isso. Autoaperfeiçoamento não significa mudar seu eu principal. Você foi originalmente criado pela natureza como perfeição em si, mesmo levando em conta suas falhas, que todos nós temos. Onde não há desenvolvimento, há degradação. É uma lei natural. É importante que você entenda que você tem que trabalhar em si mesmo, desenvolver suas qualidades físicas e espirituais, a menos que você deseje se transformar em lesmas enrugadas. Muito depende do autodesenvolvimento. Em cada um de vocês há uma faísca do Criador, então aí dá. A faísca não é do Senhor, mas especificamente do Criador. Superá-lo sobre os outros é outro tipo de tentação que você nunca deve ceder. Crie sua realidade e você mesmo perfeito. O Supremo Criador não contradiz essa regra. Ele não governa sobre você. Qual seria o ponto? Você não iria ouvir de qualquer maneira. Ele cria, e você é capaz de fazer o mesmo. Como e por que nos concentramos no autodesenvolvimento físico, você e eu estamos bem cientes. Quem precisa de uma bala enrugada? O que eles podem conseguir, exceto franzir a testa e reclamar de seu destino? Parece duro, mas é a verdade e você não pode se esconder da verdade para sempre na casa do seu caracol. Em termos espirituais, devemos nos tornar como vagalumes no reino das sombras. Eu já expliquei a você como ilumine sua atenção, ou seja, a companhia no tempo, veja a si mesmo e veja a realidade. Mesmo fazendo isso, você começa a brilhar. E se você irradiasse ainda mais brilhantemente? O que você deve irradiar precisamente? Você realmente precisa perguntar? Bem, naturalmente, com as mesmas coisas que te atraem, com felicidade, amor e alegria. Quando o fizerem, caracóis de todos os lugares rastejarão em sua direção, esticando seus chifres de caracol. Mesmo sem mudar o rolo do filme, as pessoas vão mostrar interesse e favor para você. O filme continua como antes, só que agora, você é um mega-star. Você mal tem que fazer nada, apenas aprenda a rastrear sua atenção e direcioná-la corretamente. Kindle a centelha do Criador dentro, um exercício mais agradável e um objetivo digno, não é? Há alguns pontos mais finos que eu vou te falar também. Você deve compor a realidade, ao mesmo tempo que fazer o que o roteiro exige de você. Primeiro, compor a realidade. Em seguida, tendo pulado para um novo rolo de filme, fazer tudo o que você tem que fazer, ir onde você deve, dizer e fazer o que você deve. Sim, tudo isso está no quadro atual. Você não pensou que poderia se safar descansando no sofá se entregando apenas em imaginações mentais, não é? Não basta buscar vantagem para si mesmo, permitir que todos os outros caracóis façam o mesmo. Vantagens para você mesmo e vantagens para os outros. Isso deve estar na lista de princípios que compõem sua filosofia pessoal. Caso contrário, você vai voltar para o mesmo rigmarole sem sentido de tentar controlar pessoas e eventos. É assim que as coisas são, meus anjos. Ditames do poder. Ditames do poder, aproximem-se, caracóis. Tenho boas notícias para você. Você sabe qual é a ideia principal do roteiro, uma vez que você tem mais de 20 anos. É sua degradação pessoal. Você está satisfeito? Por que não? Você tem esperança. Você tem a mim. Você não pode mudar o rolo de filme atual, mesmo depois de acordar. Quando você compõe sua própria realidade, você começa outro roteiro de filme que funciona para você. Se você não trabalhar no autodesenvolvimento, haverá degradação em vez disso. Você foi originalmente criado perfeito. Há uma faísca do Criador em cada um de vocês. Para acender a faísca do Criador dentro, concentre-se no autodesenvolvimento. Você tem uma escolha: ou permitir que o script impulsione você para frente ou tomar-se para si mesmo, para que você possa impulsionar-se e acelerar significativamente a implementação do projeto. Agora, ao invés de me envolver em explicações do que significa impulsionar a si mesmo, voltarei novamente à questão de sua necessidade obsessiva de controlar o roteiro. Esta é uma questão muito importante. Está ligado à sua paranoia, minhas pequenas IRCs. Eu tenho que explicar constantemente o que você não deve fazer, e o que você não deve fazer realmente é. Então, estique esses chifres de caracol e ouça com atenção. Você constantemente quer algo de pessoas ou eventos, tentando coagir ou influenciá-los de alguma forma,
para que as coisas apareçam do seu jeito, ao mesmo tempo em que são atormentados pela questão de como fazer isso acontecer. Por exemplo, digamos que você é um cara tentando fazer uma impressão de um indivíduo do sexo oposto, de modo que ela vai concordar em ir a um encontro com você. Você implementa o que, em sua opinião, é nada menos do que a dança de acasalamento impressionante de um Jaybird, mas ela lhe dá o ombro duro, no entanto. Por quê? Tendo a capacidade de autoconsciência, você faz a pergunta, como? E projeta toda uma estratégia de sedução baseada em suas próprias percepções. Sim, no momento em que você se pergunta, como, sua autoconsciência é despertada, mas fica no seu caminho porque você não está pensando no objetivo, mas em suas próprias ideias tolas de como manifestá-lo. Seu roteiro imaginado contradiz o verdadeiro, mas você insiste em ter seu próprio caminho e estragar tudo como resultado. Ao contrário de você, o Jaybird age sem autoconsciência instintivamente se entregando ao roteiro. O Jay tem mais chances de conseguir o que quer do que você, porque ele tem apenas o objetivo em mente e nenhuma de suas próprias fabricações sobre o tema de como. Você nunca tentou se comportar assim, certo? Bem, experimente. Basta ir até o objeto de sua paixão sem pensar sobre isso, e dizer e fazer o que vier à sua mente. Se você manter apenas o objetivo em seus pensamentos, o roteiro vai levá-lo a ele. A única diferença entre o comportamento do Jay e o seu deve ser que você esteja conscientemente observando a si mesmo. Você precisa observar a si mesmo, observar o que você está dando sua atenção, de modo que, em vez de afundar de volta na construção de seu próprio plano, você segue os empurrões quase imperceptíveis do roteiro como se fossem ditames do poder. É complexo e simples ao mesmo tempo. Complexo porque é incomum e desconhecido para você deixar de lado seus próprios motivos e se render a um poder externo. É simples porque você pode sentir esses ditames do poder se você permitir que eles o guiem, conscientemente e intencionalmente. Agora, você entende do que eu estou falando? Ainda é a mesma coisa, os princípios de passear ao vivo através de um filme. Os princípios são paradoxais porque vão contra suas ideias e hábitos. Em um estado inconsciente você vai contra o roteiro, e quando você acorda, você está ainda mais impaciente para agir intencionalmente. Você tem que pensar e agir de forma oposta. Não resista automaticamente com reações de joelhos. Render-se, propositalmente e conscientemente. Imagine que você é um manequim com um rosto de cera, um olhar invisível e você se move como se fosse uma boneca inanimada e enrolada. Então, de repente, você entra em um estado de consciência. Seus olhos se iluminam e essa é a única coisa que te diferencia. Claro, você brilhará com uma luz interior especial, evocando o calor inconsciente daqueles que ainda estão dormindo. Mas você não deve se destacar de qualquer outra forma, mas você não deve basta seguir o fluxo do rolo de filme, como todo mundo. Uma vez despertado, você continua se movendo mecanicamente na multidão de outros manequins, e fazendo o mesmo que todos os outros, sem dar sua presença. Finja que ainda está dormindo e mude secretamente o rolo do filme. Você se lembra como isso se chama? Está imitando o movimento. Ao permitir conscientemente que o roteiro o guie, você está de fato liderando a si mesmo, usando o poder e sabedoria do roteiro. E então tudo corre bem. Não permitindo, você estraga tudo. Então, para você, nada está indo como eu quero, em parte porque você não está permitindo isso. Alguns podem protestar. Por que eu deveria confiar no poder e sabedoria de um roteiro que está me levando, quem sabe onde, e pode ou não ter qualquer poder ou sabedoria verdadeira? E como eu sei que está investido em qualquer coisa sendo como eu quero que seja? Claro, o roteiro não é investido como tal. Mas há um sentido em que o roteiro vai ouvir você se você está ouvindo em troca. Por que ele vai ouvi-lo e por que você deve confiar nele, nós vamos chegar mais tarde. Por enquanto, vamos começar respondendo a uma pergunta simples. É possível resistir ao roteiro em princípio e vale a pena fazê-lo? Por exemplo, digamos que o objeto de sua paixão concordou em sair com você. O que você costuma fazer quando está se preparando para um encontro? Você constrói seu próprio plano e expectativas. Você quer que os eventos sejam de acordo com o seu plano,
e você quer que o objeto de suas paixões se comportem da maneira que você gostaria que ela fizesse. Na realidade, tudo é diferente, o que evoca seu descontentamento, bem como reações negativas e consequências. Pensem por vocês mesmos. Por que os eventos devem se desenrolar como você os imaginou, e por que as pessoas devem se comportar como você espera? Não é diferente de assistir a um filme ou série de televisão e esperar que a trama se desenvolva de acordo com seu próprio roteiro, e os personagens do filme ajam de acordo com suas expectativas. Isso aconteceria? Não. Absolutamente tudo é da mesma maneira no filme que você considera ser sua vida.